Olá amigos, bom dia. Vim aqui trazer uma mensagem curta acerca do capítulo 13 do livro de Jeremias. Esse capítulo ele vai trazer alguns símbolos, o cinto de linho, o jarro quebrado. Os símbolos eles nos trazem uma mensagem poderosa. A Bíblia está cheia de símbolos. O arco-íris, que representa a aliança de Deus, a coluna de fogo, que representa a presença de Deus com o povo no deserto. Temos também a imagem do Cordeiro, que representa o sacrifício de Cristo por mim e por você. Então, o capítulo 13, ele nos traz alguns simbolismos. O capítulo 13 diz assim: Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não a metas na água. Esse símbolo do cinto de linho representava o povo de Israel, o cuidado que Deus tinha. Alguns profetas eles viviam uma mensagem profética. A sua vida era uma mensagem profética. Jeremias foi um dos profetas que passaram por isso, assim como Ezequiel, assim como Oséias, assim como Isaías, tiveram que viver essa mensagem profética em sua própria vida. Então Jeremias foi, a palavra de Deus diz que ele foi e comprou o cinto de linho. O linho era um tecido valioso, assim como o povo de Israel era precioso para Deus. Então Jeremias põe ali em seus lombos, em sua cintura, mas não metas na água, porque quando você molha um tecido, ele apodrece. Então Deus está dizendo, olha, vai e cuida desse povo, zela por esse povo. Essa foi a primeira mensagem de Deus. Deus, quando ele tirou o povo do Egito, ele tirou com seu amor, com sua misericórdia, com o seu cuidado. E o povo estava debaixo do cuidado de Deus, mas o povo se rebelou contra Deus. Então Jeremias comprou o cinto, verso 2, segundo a palavra do Senhor, e o pôs sobre os lombos. Então pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo, toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te e vai ao Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. Então Jeremias também foi. Alguns teólogos, alguns pregadores, dizem que Jeremias não foi ao Eufrates, porque o Eufrates é uma distância muito grande da onde Jeremias estava, mas que ali é uma cidade próxima a Anatote. Existem duas palavras em hebraico que é Faran e Paran. Então eles acreditam que foi para Paran, não para Eufrates, uma cidadezinha próxima à cidade de Anatote, porque Eufrates ele ficava cerca de 650 quilômetros da onde Jeremias estava. Amigos, mas ao analisar o texto, ao estudar o texto, nós temos duas fontes para o Antigo Testamento. Temos a versão hebraica e temos também a versão grega. Então nós temos a versão grega também. E no grego, a palavra que aparece ali é Eufrates realmente. A palavra traduzida como Paran é outra palavra no grego. Então, os tradutores, os judeus que fizeram essa transliteração para o grego, eles colocaram Eufrates. E o tempo aqui dessa profecia se passou anos. Nós estamos aqui já no reino de Joaquim, Então, já se passaram ali muitos anos. Então, Jeremias, essa profecia não foi algo imediato. Jeremias comprou o cinto, ficou com o cinto, foi lá, viajou em percurso de um dia. Não, isso levou tempo. Jeremias ficou com esse cinto, Jeremias cuidou desse cinto, fez uma viagem longa. Não sei quanto tempo durou essa viagem. Nós vamos analisar a questão dos quilômetros. 650 quilômetros é uma distância muito grande. Deus não ia fazer isso com Jeremias. Amigos, José e Maria, eles percorreram uma distância ainda maior, para proteger ali Jesus, seu filho, ali de Herodes.
Então eles fugiram para o Egito, uma distância bem maior, cerca de 700 quilômetros da onde José e Maria estavam. Então levou um tempo, isso não é algo imediato. Então Jeremias, a Bíblia vai dizer que Jeremias foi. Aqui no verso 5 ele disse, fui, ou seja, eu fui, Deus mandou, a distância longe, mas eu fui, porque Jeremias obedecia a palavra de Deus. O segredo está em nós obedecermos a palavra de Deus. Deus pediu para Abraão sair de uma terra e ir para outra terra, sair da sua parentela, algo que ele estava ali já estabilizado, ir para uma terra que ele não sabia nem onde era, e ele foi. Quantas vezes o Senhor nos pede algo e nós recusamos a ir? Temos que ir, temos que obedecer. Foi assim com Isaías, foi assim com Moisés, eles obedeceram, eles foram. E a gente viu que eles viveram o milagre de Deus. Amigos, para que eu e você possa viver o milagre de Deus em nossa vida, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra de vida. E no verso 5, Jeremias diz, fui e escondi junto ao Eufrates. E a nossa Bíblia traduz como Eufrates realmente, porque foi lá que Jeremias foi. Eufrates, a gente sabe que tem um símbolo, né? Um símbolo muito grande. Ali era de lá que viria a destruição dos caldeus. Eles viriam de lá invadir Jerusalém. Então era um símbolo também dessa profecia, desse juízo que Deus iria enviar. Verso 6 diz, passando muitos dias, disse-me o Senhor, dispõe-te, vai ao Eufrates, toma o cinto que te ordenei, que escondesses ali. Ele vai dizer novamente, fui ao Eufrates, ele sempre obedecia a palavra de Deus. Cavei, tomei o cinto do lugar onde escondera, e eis que o cinto se tinha apodrecido e de nada mais prestava. Isso era um símbolo do povo. A soberba fez isso com o povo, o distanciamento, o pecado, a idolatria, a prostituição. Ele nos apodrece o nosso corpo, apodrece a nossa alma, e para nada mais prestamos. Tem muita gente que está numa situação assim, se achando podre, sujo. Por quê? Porque estão longe do Senhor. Sabe, tudo que Jeremias passou ali com aquele cinto é o que Deus passa comigo e com você. Sabe, o Senhor, Ele nos sustenta, o Senhor olha para a gente todos os dias, mas nós precisamos estar junto dEle. Assim como um cinto, Ele fica numa cintura, nós precisamos estar colados ao nosso Deus. Esse é o segredo da felicidade. Aqui no verso 11 tem a explicação. Verso 10, vamos ler o verso 10. Diz assim, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Amigos, isso é sério, né? Tem a explicação do amor de Deus aqui no verso 11. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-me a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Aqui nós vemos claramente o livre-arbítrio que Deus nos dá, não é? Ou seja, o povo não deu ouvido. Apesar de Deus cuidar, a Bíblia vai dizer que o Senhor mandava os profetas, né, a mensagem na madrugada, ou seja, o Senhor sempre falava, o Senhor não tardava. O Senhor, Ele sempre manda um mensageiro, o Senhor sempre fala ao nosso coração, para que eu e você volte para os braços do Pai, para a origem, né, daquele que nos criou. E aqui nós temos mais uma metáfora, né, do jarro quebrado, que diz assim, pelo que diz, verso 12, pelo que diz-lhes,
esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho. Isso o povo sabia, né, que Deus iria abençoar, que eles iriam para uma terra que mana leite e mel, que eles iriam ser prósperos. Isso o povo sabia, né, o povo sabia. Só que a mensagem aqui é um pouco diferente. Aí diz assim: e diz-te-ão, né, não sabemos nós bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes e aos profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Falo-os-ei em pedaços. Aqui está a raiz, né, o significado desse jarro quebrado. Ou seja, é um símbolo de juízo. Deus ia derramar a sua ira em cima desse povo. Falo-os-ei em pedaços, atirando-os uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, nem terei pena, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Então, o tempo de graça, amigos, é limitado, né? Hoje nós vivemos um tempo de graça. Vai chegar um tempo que esse tempo irá se esgotar, como se esgotou nos tempos de Noé. Você lembra quando Noé entrou na arca e a porta se fechou? Não havia mais salvação. Aqui do mesmo jeito, para o povo tem um tempo de graça, né? No capítulo 14 nós veremos que Deus ele envia uma grande seca para o povo e o povo corre aos braços de Deus, na dor, né? Na dor o povo corre em direção a Deus, clamando por socorro, mas Deus disse: eu não os ouvirei, não os ouvirei, porque Deus ele não chama a pessoa, né? Ele chama a pessoa no amor. As pessoas dizem: se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é isso. O Senhor quer transformação, o Senhor quer um coração transformado. Não é uma dificuldade que você clama a Deus por conta da dificuldade que você irá receber o perdão, a transformação, de maneira nenhuma, porque o Senhor, ele lê os nossos corações. O Senhor, ele sonda as nossas mentes. Então ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Tem gente que, no momento de dificuldade, clama ao Senhor. E quando estão em momento de bem-estar, de prosperidade, esquecem do Senhor. Não é verdade? Então aqui é o símbolo, né? Deus iria destruir o povo, não teria compaixão. Então Jeremias aqui, ele apela, né, a Deus. Ele diz assim: ouve e atentai, apela ao povo. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. O tempo de graça que ainda estava válido, o povo poderia se arrepender e Deus ia mudar a situação do povo. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele vos faça vir as trevas, antes que eles tropecem os vossos pés dos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele vos mude em sombras de morte e reduza a escuridão. Lá no livro do Apocalipse, nos mostra também os eventos finais da história, e nos últimos dias o Senhor vai mandar as pragas também. Essas pragas vão cair apenas nas pessoas que não deram ouvido, né, à voz de Deus, não deram ouvido à verdade, né, somente as pessoas que não fizeram compromisso com o Senhor, que não deram ouvido à voz do Espírito Santo. E essas pragas vão cair sobre eles, mas quando essas pragas cair, quando for dia de trevas, amigos, não terá mais salvação. Feito está, diz a palavra de Deus, feito está quando o Senhor no santuário, disser feito está, né, e se preparar para vir, né, os últimos eventos da história da humanidade, não terá mais salvação, não terá mais salvação. Então o tempo de buscar o Senhor é hoje, sempre foi hoje. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureçais o seu coração.
Precisamos dar ouvido à voz de Deus. Aqui no verso 17 diz: mas se isto não ouvirdes, seja o livre-arbítrio, se você não escutar, isso é a sentença de Deus. Deus, ele é justo. A minha alma chorará em segredo, Jeremias falando, por causa de vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Aqui no verso 18, né, mostra a época que Jeremias estava vivendo, né, diz ao rei, à rainha, rei Joaquim e a sua mãe, Neusta, humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul, aqui o Egito, né, que eles estavam sempre fazendo uma aliança, Nabucodonosor já havia cercado, tomado posse de toda aquela região, o Egito não poderia mais chegar nem perto. Então, aqui no verso 19 diz: a cidade do sul estão fechadas, e ninguém aqui abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Verso 20: levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, e o teu lindo rebanho? Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigo? Ou seja, o povo havia entrado naquela cidade, havia conquistado, era representante de Deus, mas agora seriam inimigos, né, do povo de Israel, e Deus não ia fazer nada. Por quê? Porque o povo não quis nada com Deus. No capítulo 12, nós vimos que Jeremias veio também essa mensagem profética. Jeremias teve que deixar a família, deixar amigos, né? Por quê? Porque o povo não queria nada. O povo, na verdade, queria destruir, matar Jeremias. Então Jeremias se viu nesse dever de fazer, não teve opção. Assim é Deus, mediante ao pecado. Deus tem que fazer juízo mediante a todo mal, porque Ele é amor, Ele é justiça. Verso 22 diz: quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Ou seja, por causa da nossa própria imundície é que nós sofremos, por conta do nosso próprio pecado é que nós sofremos. Interessante, quando os profetas iam clamar a Deus, ele não clamava apenas pelo pecado do povo, ele clamavam pelo pecado do povo e pelo seu próprio pecado, porque nós somos pecadores, nós pecamos, nós temos que cada dia buscar a santificação e estar sempre ouvindo a voz de Deus, Mas o povo havia se acostumado de tal maneira que Deus fala em uma mensagem metafórica. Ele diz assim: por acaso o etíope muda a sua pele e o leopardo as suas manchas? Será que é possível um etíope mudar a cor da sua pele e o leopardo tirar ali as suas manchas? Então podereis fazer o bem acostumado a fazer o mal? Ou seja, o povo era um povo rebelde. Várias vezes Deus falava para Jeremias: não interceda por esse povo não vai se converter, o coração deles é um coração endurecido, eles estão acostumados a fazer o mal. Jesus, quando estava ali falando com Nicodemos, ele vai falar sobre isso, ele vai dizer que o povo ele não vem para a luz porque as suas obras são más, e se eles forem para a luz, as suas obras vão ser reveladas. E eles não querem largar. Eles não querem largar as trevas. Eles preferem as trevas do que a luz. E o povo estava acostumado a fazer o mal. Aí verso 24: pelo que os espalharei como um restolho que é arrebatado pelo vento no deserto. Ou seja, a fama da destruição do cativeiro iria se espalhar.
por todas aquelas nações. Esta será a tua sorte, porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto e aparecerão as tuas vergonhas. Verso 27. Tendo visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e luxúria da tua prostituição, ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Amigos, nós conhecemos as profecias, né? Um dia o Senhor vai dizer: feito está, feito está. Iremos buscar paz, mas só vai ter trevas. E até quando eu e você, até quando continuaremos, presos às coisas desse mundo, coisas que não valem a pena? É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de entregar o nosso coração a Ele. Entregue seu coração ao Senhor esta manhã. Diga para Ele: Senhor, toma o meu coração, toma o meu coração, transforma a minha vida, transforma o meu caráter, me faz um verdadeiro adorador. Sabe, a única coisa que agrada a Deus é a nossa fé, e através dessa fé o Senhor Ele pode fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Vamos orar. Pai querido, grandiosa é a Tua palavra, grandiosa é essa mensagem, Senhor, uma mensagem de amor, que o Senhor nos ama e que o Senhor quer estar sempre perto de nós. Pai, que assim como esse cinto, nós possamos estar junto a Ti, Pai, recebendo todo esse carinho, toda essa transformação, que o Senhor possa cuidar de nós. Em nome de Jesus, que nós te oramos e te agradecemos. Amém.